povo olha para dentro da igreja e fala, porque um pecou, todo mundo é assim. Se um é errado, todo mundo é errado. Se um é fofoqueiro, todo mundo é fofoqueiro. Se um não presta, ninguém presta. Você está errado. A gente nunca deve medir, por causa do erro de alguém, medir toda uma igreja. Nunca devemos medir, irmãos. Não quer dizer que alguém fez coisa errada, que eu fiz algo de errado, que a igreja de Cristo não preste, que o povo que está na igreja não preste, porque na sua maioria a igreja é composta de pessoas que querem morar no céu, que querem servir a Deus, que querem ali, irmãos, fazer das suas vidas um templo, um altar ao Deus vivo. E outra coisa, não é porque se errou também que não quer dizer que não preste, não. Não quer dizer que uma pessoa errou que ela não presta. A gente vê isso na vida de Pedro. Pedro está ali, Jesus está sendo julgado, está sendo condenado, e as pessoas começam a falar com Pedro: olha, você é um dos discípulos de Jesus. E Pedro diz: não, eu não sou não. Não, você fala como eles. Não, eu não sou não. E a Bíblia diz que com aquilo ali Pedro ele pecou. Só que aquele pecado de Pedro não definiu quem Pedro era. Porque Pedro saiu dali, ao contrário de Judas, que traiu o mestre. Judas foi um traidor, foi um ladrão e não se arrependeu. Ele não mudou de vida. Ele foi lá e se suicidou, não mudou de vida. Ele ficou com remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso não é mudança de vida. Antigamente, quando alguém chegava na igreja e aceitava Jesus chorando na frente, eu chorava junto. Eu chegava, aí eu, meu Deus do céu, estou chorando. Eu chorava também. Só que com o passar do tempo, eu fui vendo que isso muitas vezes não é arrependimento, mas é remorso. Porque a palavra tocou, a palavra mostrou onde estava o pecado, mostrou onde estava o erro. A palavra mostrou para a pessoa que a vida dela estava errada. Aí então bate um remorso. Por que eu fiz isso? Não devia disso não, gente. Não era não. Quem quer ver mudar de vida? Eu mesmo não quero. No outro dia, cadê? Cadê que ele dá esse Senhor Jesus? Ontem, um voltou. Mas e o chorão? O chorão primeiro que não quis saber da igreja mais. O chorão primeiro que não quis nunca mais pisar. Mas é o pastor, cuidado, cuidado. Mas cuidado não, irmãos. Tem coisa, o Espírito Santo promove arrependimento. Só que existe uma coisa paralela ao arrependimento chamada de remorso. Porque eu fiz algo de errado, eu estou com remorso. Eu choro, eu gemo, eu esperneio, mas o remorso não faz ninguém mudar de vida. O remorso só faz chorar na hora. O que faz mudar de vida é o verdadeiro arrependimento provocado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes não mudamos de vida, não mudamos de posição, de posicionamento na presença de Deus, é porque não estamos arrependidos, estamos com remorso. E o remorso, o problema dele é que ele vem e passa. Ele vem e passa. Na hora que ele passa, eu volto a fazer tudo de errado de novo. Agora está Judas. Roubava, traiu Jesus, agora sai dali. Depois que viu que o que ele fez foi errado, não se devia ter traído Jesus, um inocente, um justo, um santo. Então ele foi suicidado. Pedro também peca, Pedro traiu Jesus. Mas Pedro saiu dali, foi correndo, escondeu-se em algum lugar e chorou, mas não é de remorso, era de arrependimento. Eu dizia para ele mesmo: nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu nego o Senhor. E não negou não, irmãos. E não negou não. No final da vida de Pedro, eles pegaram Pedro, crucificaram, daí ia crucificar Pedro, e falou: não,
gera mudança, presbítero. Você sabe quando você está arrependido? É quando há mudança na sua vida, quando há transformação. Você sabe quando você só tem remorso? É quando você acabou de se arrepender, no outro dia volta a fazer tudo de novo. Isso é remorso, não é arrependimento. O Espírito de Deus, levante a mão, por favor. Eu estou quase acabando. Levante a mão, por favor. Somos poucos esta noite, mas eu creio que existe um Deus que está neste lugar. E é o Deus vivo e todo-poderoso. Que o Espírito Santo de Deus, Ele promova em nós esta noite um verdadeiro arrependimento. Que o Espírito de Deus nos livre de sermos pessoas apenas com remorso, apenas com o sentimento de que erramos, mas não consertamos. Que Ele gere em nós nesta noite mudança de vida através do verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Quem pode dizer glória a Deus em cima disso? Aleluia! Glória a Deus! Outra passagem bíblica que tem um paralelo muito bonito com a história de Sodoma e Gomorra. Eu acho que é a escolha dos diáconos. Dos diáconos em Atos capítulo de número 6. Atos capítulo 6. Eu vou ler aqui Atos 6, versículo 66 para você. Só para você entender aonde eu quero chegar com esse negócio. Onde a palavra de Deus está nos levando. Amém? Atos capítulo de número... Perdão, vamos ler João. João capítulo 6, quer dizer, irmãos, é João 6, versículo 66. João 6, 66 fala o seguinte. João 6, versículo 66. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler. Diz assim: desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não mais andavam com ele. Versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E o versículo 66 de novo. No versículo 65 ele fala: por isso vos digo, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não for concedido. 66. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não mais andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir e retirar-vos? Irmão, você é forte demais. Jesus prega uma mensagem, o povo fala assim: essa mensagem é dura. Essa mensagem aí, pastor Casinho, é dura, hein? É dura. Jesus está falando que Ele é fonte de água viva, que Ele é fonte de transformação. E o povo começa a endurecer o coração. E a Bíblia diz que o povo então começa a abandonar Jesus, irmão André. Tem hora que as pessoas abandonam a gente na igreja e dão uma dor no coração da gente. Você que não é pastor, você sentir, sem saber do que eu estou falando. Tem nada que dói mais do que você dar sua vida pela ovelha. Você trabalha, você se esforça, por mais que você sabe que a ovelha é sua, ela é de Deus. Mas você trabalhou por aquela alma. Você se esforçou por aquela alma. Você ali jejuou, você orou, você aconselhou, você foi atrás. Aí quando a pessoa te trai, cospe, como diz o outro, cospe no prato que comeu. E resolve ir embora. A gente sente uma dor no peito. A gente às vezes pergunta: Deus, aonde que eu errei? Só que isso é errado. Isso é errado. Não é justo a gente ter esse sentimento, por mais que a gente sinta. Por quê? Porque quando a gente vai para a Bíblia fala que Jesus, irmãos, é o Filho de Deus. E mesmo assim, quando Ele pregava, muitas pessoas não gostavam e abandonavam. Muitos discípulos ouviam a palavra e tchau. Se é do jeito que o Senhor está falando, eu estou fora. Eu não vou andar com o Senhor dessa maneira, não. Mas eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Era todo mundo que ia embora? Alguém sabe dizer, era todo mundo que ia embora? Só 2 ou 3.
somos poucos nessa manhã, não é tão poucos também não. Todo mundo foi embora? Não. Todo mundo foi embora, igreja? Não. Porque não é todo mundo que olha para a mensagem da cruz, para a mensagem de Cristo, e se escandaliza na mensagem do Evangelho. Não é todo mundo, irmãos, que está dentro da igreja com propósitos errados, não, irmãos. Tem pessoas que estão com Cristo, veio o que vier, eu estou junto, mestre. Jesus pergunta para os 12, mestre, o povo está indo embora, Jesus. Ô Pedro, os outros 11 também não querem ir embora, não? Pedro vira, mestre, nós? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Muitos podem ir embora e abandonar Jesus, mas não é todos que abandonam. Muitos podem estar errados, mas nem todo mundo está errado. Muitos podem estar negando a cruz, mas nem todos estão negando a cruz. Muitos estão deixando a cruz pelo caminho, mas não é todo mundo que está largando a cruz pelo caminho. Tem pessoas que estão com ela no ombro e estão carregando e dando glória a Deus. Agora eu vou falar dos diáconos. A igreja agora precisa levantar pessoas para trabalhar na partilha do pão. A igreja precisa levantar pessoas para trabalhar na igreja de Jerusalém. Atos capítulo 6, versículo de número 5. Depois que eles escolheram ali 7, trouxeram eles aos apóstolos e foram ungidos os seguintes homens. Vou ler o versículo 5 do capítulo 6 de Atos. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, proselito de Antioquia. Certo, irmãos? 7 diáconos. Aí você olha e fala, se foi ungido 7, quer dizer que todo 7 é top de linha. Não. Se você abre a sua Bíblia na carta de... Parece que é a carta a Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 14 e 15. É Pérgamo. Olha o que está escrito, Atos capítulo 12, 14 e 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. É Deus falando, a igreja de Pérgamo, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá na igreja, falando com o pastor, tens lá na igreja os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem no sacrifício da idolatria e se prostituírem. Assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Como assim esse negócio de nicolaítas? Aí o Senhor fala, o que eu aborreço. Peraí, cara, nicolaíta, quando eu li esse negócio de nicolaíta, eu lembrei da unção dos 7 diáconos. Eu falei, mas tem um tal de Nicolau. Tem um tal de Nicolau na unção dos diáconos. Aí eu fui pesquisar e descobri que também tem muitos teólogos que dizem que este Nicolau aqui, que foi ungido a diácono, é o mesmo que implantou uma seita chamada de os Nicolaitas. E o Senhor está falando que ele aborrece, ele se sente aborrecido com a doutrina dos Nicolaitas. Peraí, você levantou um camarada diácono para ser uma pedra de tropeço na igreja? Não. Quando a gente prega o evangelho aqui dentro da igreja, para todos que vêm à igreja, a gente prega para a salvação de almas, transformação de vidas. Quando eu levanto alguém obreiro, diácono, presbítero, evangelista, diaconisa, missionária, eu estou levantando alguém para somar na obra de Deus, alguém para ganhar almas, alguém para ajudar o evangelho a prosseguir adiante. Agora, se a pessoa se debanda para o lado errado, não quer dizer que todos os obreiros da igreja são errados, que nem a pessoa.
7 diáconos foi levantado. Um levantou a heresia, levantou uma doutrina dos nicolaítas lá, que ensinava o povo a pecar contra Deus. Mas não quer dizer que um fez errado, que os outros 6 também erravam. Não quer dizer que um está pecando, que todo mundo está igual. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, se você pensar assim, não pense mais. Se você vê alguém fazendo coisa errada, não quer dizer que alguém está errado, que todo mundo seja errado. Não quer dizer que um pastor é bandido, que todos os pastores são bandidos. Não quer dizer que alguém não presta, que ninguém presta. Dentro da igreja existe um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Existe um povo aqui, irmãos, que a trombeta vai tocar e ele vai subir para o céu. O Senhor vai tirar a igreja de dentro da igreja. Aleluia, existe sim na terra uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. E quando você toca nessa igreja, você está tocando no próprio Cordeiro de Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja. Se eu virar e falar que a igreja não presta, eu estou falando que o corpo não presta. E se eu falar que o corpo não presta, eu estou falando que a cabeça não presta. E se eu falar que o cabeça não presta, eu estou falando que Jesus Cristo não presta. Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, irmãos, temos que colocar ponto e vírgula, não podemos julgar o corpo por causa de alguma coisa errada. Porque existe alguém que comanda este corpo e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu estive pensando hoje comigo 2 coisas, e já termino, já vou pedir para você ficar de pé e vamos terminar. Eu vou no mercado comprar tomate. Eu preciso muito de tomate, eu trabalho na lanchonete, a gente usa muito. Geralmente eu vou no mercado, eu vou nas mercearias, vou caçando o que é mais barato, com certeza, né? E vou pegar tomate. Eu chego lá, quase todas as vezes, irmã Tuca, eu costumo pegar tomate que está podre. Eu olho, um dia eu coloquei o dedo num buraco que está dentro do tomate, aí que eu tenho o e vomitei. Parece que tem estalou ainda. Aí eu falei em casa, batata. E eu falei, na luz, você joga aí fora, que nojo, deixa eu lavar a mão. Essa batata podre. Aí ia na luz, você pegou a batata. Eu falei, isso é nojento, hein? Pegou a batata, jogou fora a batata podre, passou Giovana. Mas aí eu faço uma pergunta para você, o que ela fez com o restante da batata na sacola? Ela descascou o restante e usou o restante, porque tinha uma batata podre, mas a sacola não era toda podre. Está entendendo? Quem está entendendo o mistério? Glória a Deus. Quem está entendendo o mistério? Aleluia. Glória a Mas a sacola Deus. não era toda podre. Outro dia eu também estava pensando sozinho em casa. A gente vai num pé de laranja, pé de manga, mas tipo, pé de manga, a gente roubava muita manga antigamente, a gente não roubava esse pau. Jabuticaba, a gente roubava demais da conta. Mas vamos na manga, e já terminamos. E eu juntava com um monte de menino, do pé sujo, para ficar só descalço. E ficava embaixo, lá tem uma madura, pá! Caía um e lá pegava, mas que bonita, que sacola, né? E pá! Lá derrubava uns e lá pegava. Rapaz, daqui não dá não, daqui tá comigo de passarinho. Daqui tá podre, daqui não vai nada. E eu não jogava o resto das mangas que tá na sacola fora, porque tinha uma manga com medo de bicho. Ninguém corta um pé de manga porque tem manga podre no pé. Ninguém corta. Ninguém joga o cesto de fruta fora porque achou um fruto lá que está perdendo, que está perdido. Você separa o que não dá, você separa aquele que não dá para ser usado. Se dá, tem uns que dá para ser usado, irmão. Tem uns que está meio assim, meio podre, meio comido de passarinho, de bicho. Você pega a faca e corta aquele lugar. Mas o restante dá para usar. Entendeu? Não, levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu, por favor. Talvez tenha alguma coisa em você que foi comido de passarinho. Talvez na sua vida tenha algumas partes de você que está podre. Tem algumas partes da vida que precisa ser cortada. E o Espírito de Deus está com a faca na mão dessa noite e dizer, meu filho, eu vou cortar a parte podre, mas eu não vou perder você, meu filho. Minha filha, eu vou cortar o podre, mas eu não vou me perder.
continuava a querer a graça, eu já acabei o que eu tinha que falar. Amém? Deus te abençoe.